Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje a gente vai estar entrevistando o secretário de Governo do Estado, Rui Palmeira, e ex-prefeito de Maceió, secretário de Infraestrutura. Secretário Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da PAN. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Rui, a gente está chegando no final do ano de 2023 e queria saber como foi o ano de 2023, um balanço para 2023 e as perspectivas para o próximo ano em relação a essa parte tão importante aqui do governo de Alagoas. Olha, João, para nós foi para mim especialmente, um ano diferente, né? Minha primeira participação enquanto secretário de Estado. Nós conseguimos montar uma boa equipe na secretaria. Temos hoje o suporte de muita gente que nos acompanhou na Prefeitura de Maceió e conseguimos colocar muitas obras importantes na rua, obras de abastecimento d'água, de saneamento, de habitação, que são o foco principal da nossa pasta, mas foi sobretudo um ano de planejamento e captação de novos projetos e a gente tem uma expectativa muito positiva para 2024 para iniciar obras fundamentais para o nosso Estado. A gente tem visto, foi noticiado recentemente, que existe a perspectiva do investimento de mais de 3 bilhões de reais aqui para o Estado de Alagoas em obras. E quais seriam essas principais obras para o Estado de Alagoas para o próximo exercício? Bom, João, nós conseguimos inserir 3.400 unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida. Isso, região metropolitana de Maceió, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos. Então a gente conseguiu dar uma espalhada boa, Igaci, Penedo. Então conseguimos apresentar diretamente pelo governo do Estado. Foi o governo do Estado do Nordeste que mais conseguiu captar moradias diretamente. E fizemos também parceria. Nós abrimos as portas da secretaria para prestar nossa assessoria técnica. E com isso a gente conseguiu contribuir, por exemplo, para Pilar, para São Miguel dos Campos, para Igaci e para Penedo, que solicitaram através da Prefeitura com apoio técnico do Estado. E o que importa é que essas casas venham para os alagoanos, pouco importante se através diretamente do Estado ou das Prefeituras. Então a gente está muito satisfeito e espera no primeiro semestre a iniciar algumas dessas obras. Aqui em Maceió serão cerca de 1.400 unidades habitacionais e o restante espalhadas por esses municípios, e estamos trabalhando para mais. Eu estive em Brasília 15 dias atrás, buscando mais moradias, agora focando também nos municípios de menor porte. Rui, e a questão desse déficit habitacional, sobretudo aqui na capital alagoana, o que você pode falar, ou traçar um cenário hoje desse déficit habitacional? Ele é grande, ele é pequeno, ele é médio, ou está dentro de uma média nacional, uma média do Nordeste? João, é um déficit que estava se encaixando mais ou menos nos números do Nordeste. Nós, enquanto prefeito de Maceió, tivemos um trabalho com muito foco na habitação. A gente entregou à época 10.700 casas e deixamos 6.000 em construção para a atual gestão, que estão sendo entregues paulatinamente. É interessante que a atual gestão não conseguiu contratar uma única moradia. Inclusive agora no Minha Casa Minha Vida, talvez Maceió tenha sido a única capital brasileira que não sequer apresentou projeto, e é algo realmente que não dá para entender, porque a gente sabe que com o problema causado pela Braskem, nosso déficit aumentou e muito. As pessoas que tinham ali sua história, sua casa quitada, ou saíram e entraram no financiamento, hoje estão morando de aluguel com muita dificuldade. Então esse problema aumentou aqui na nossa capital, e a gente espera que futuramente a gente possa trabalhar para reduzir esse déficit habitacional. Rui, você tocou num assunto Braskem, e aí vou pegar esse gancho que, ao confirmar a sua presença aqui no Jornal da Manhã, a gente abre uma caixinha de perguntas no portal da Folha de Alagoas, no Instagram da Folha de Alagoas, e muitos questionamentos sobre o caso Braskem. E um dos que mais eram colocados o prefeito Rui Palmeira, à época, enquanto gestor de Maceió, ele recebeu algum questionamento em relação a algum acordo com a Braskem, ou seja, dizem, extraoficialmente, que a Braskem ofertou 2 bilhões de reais à época com acordo com a Prefeitura de Maceió. Isso é verdade? Houve alguma negociata, alguma tratativa nesse sentido enquanto você era prefeito de Maceió? E se houve, por que também houve algum tipo de negativa? Não, João, não houve qualquer tipo de
a prefeitura à época não sentou com a Braskem para buscar qualquer tipo de reparação naquele momento, até porque as vítimas ainda não tinham sido reparadas. O acordo que foi capitaneado pelo Ministério Público Estadual e Federal com as defensorias públicas e a Braskem, ele saiu, salvo me engano, em setembro de 2020. Era meu último ano como prefeito e não tinha como a gente estar buscando uma indenização para a cidade de Maceió, enquanto as principais vítimas, que são as pessoas que perderam sua história, suas casas, não tinham sequer recebido o mínimo. Então a gente não entrou nessa seara. O que nós fizemos à época foram termos de cooperação, salvo engano foram 4 ou 5 termos. Nesses termos, tudo que foi investido foi lá para o bairro. Então os equipamentos que tem hoje lá, os DGPS, que fazem o acompanhamento do movimento de solo, quase todos eles foram instalados na nossa época. Foram na época 38, a gente antes de sair solicitou mais 30, e hoje tem aí quase 80 DGPS espalhados pela região, trazendo um pouco mais de tranquilidade. A gente equipou a Defesa Civil, nós levamos a Defesa Civil para dentro do bairro do Pinheiro, contratamos pessoal, tudo isso através desses termos de cooperação, mas em nenhum momento a gente sentou com a Braskem na perspectiva de pedir valores para o município, até porque, repito, as vítimas não haviam sido ainda minimamente atendidas, já que o acordo capitaneado pelos Ministérios Públicos aconteceu em setembro de 2020. Rui, você conhece como poucos a cidade de Maceió, foi prefeito durante 8 anos, e em relação a esse acordo, muito se fala que esse montante de 1,7 bilhão de reais é muito pouco em relação aos danos causados à nossa cidade, à nossa população. Há uma corrente que diz que essa indenização deveria ser de pelo menos 20 bilhões de reais. Na sua ótica, no seu entendimento, enquanto ex-prefeito de Maceió, que conhece a nossa cidade, que conhece as nossas dificuldades, que conhece aquela região toda afetada, o que é que você acha na sua avaliação em relação a esse acordo do 1,7 bilhão de reais realizados entre a empresa Braskem e a prefeitura de Maceió? João, a gente sabe que é difícil aferir esse tipo de valor, né? Mas no nosso entendimento o acordo é vergonhoso. O que o prefeito JHC fez foi vender os bairros para a Braskem. Está muito claro no acordo. No momento que você faz um acordo, primeiro ponto, que é de forma rasa, geral e restrita, irretratável e irrevogável para danos presentes, e o que é mais absurdo, eu nunca vi se indenizar dano futuro. É como se a vítima sofresse uma agressão hoje, faz um acordo na justiça, mas o agressor está liberado para espancar a vítima novamente quantas vezes ele quiser. Isso é uma temeridade, porque ele fala lá em qualquer tipo de incidente em relação à extração de salgema, direta ou indiretamente. Então vamos dizer, Deus nos livre, mas se acontece uma tragédia na planta industrial da Braskem, já está pago. Se a Lagoa Mundaú se abre uma das cavidades e nós temos um dano ambiental que por exemplo, devaste completamente a fauna, a flora da Lagoa Mundaú. Já está pago, tudo está pago naquele acordo. E o prefeito, com muita disfarçatez, ele já, quando esse acordo veio à tona, já fez uma solicitação por um novo acordo, porque ele é tão vergonhoso. Eu acho que quem teve acesso, quem conseguiu dar uma lida nesse acordo, ele assim, é difícil até encontrar adjetivos para esse acordo, mas ele vendeu, tá lá, praça, ruas, calçadas, jardins, parques, largos, tudo pertence à Braskem. Então, no meu entendimento, a Braskem não indenizou Maceió. A Braskem fez o maior negócio especulativo imobiliário da história desse país. Se você tem 20% da área urbana da cidade de Maceió, e até li esses dias uma entrevista do vice-presidente da Braskem na Folha de São Paulo, e ele é perguntado, e o bairro? Não, o bairro no futuro quem vai dizer é o plano diretor. Ora, o bairro pertence agora à Braskem. Daqui a 20, 30 anos, uma empresa com a capilaridade, com a força e a persuasão da Braskem, quem tem dúvida que ele não convença futuramente o legislativo municipal ou executivo municipal para autorizar a construção de um bairro planejado, ou do que quer que seja? Então, aquela área ela deveria permanecer como área pública.
e não ter sido de forma vergonhosa vendida a Braskem. Secretário Rui, ex-prefeito de Maceió, você acredita que a CPI da Braskem, que vai ser instalada, vai funcionar de fato em fevereiro do próximo ano, você acredita que ela vai trazer luz ao debate, vai punir possíveis culpados? Você acredita que esse acordo pode ser desfeito na esfera da justiça? Como é que você vê a questão da CPI da Braskem? E se você está pronto para depor também em Brasília como ex-prefeito, como a pessoa que esteve lá verificando em loco tudo o que aconteceu desde o início? Com certeza, João. Estou totalmente à disposição até para mostrar o passo a passo do que nós fizemos, sobretudo a partir de 2018, quando aconteceu, né, o tremor de terra em fevereiro daquele ano, e a gente imediatamente foi buscar apoio. A gente não tinha especialistas em Maceió, a gente foi buscar na UFAL, a UFAL nos indicou a UFRN, a UFPE, e terminou que a gente trouxe os técnicos do Serviço Geológico Brasileiro, e foram eles que descobriram que a causadora era a Braskem. Inclusive, os primeiros técnicos da CPRM do Recife, não tem aqui especialista em Alagoas, da CPRM, eles achavam que era um problema causado pelo lençol freático. Mas era muita rachadura, era muito incomum, então foi preciso a gente insistir muito para virem novos técnicos, agora sim de Brasília, que terminaram por descobrir que a causadora era a Braskem. A partir daí, o que nós fizemos foi minimizar uma possível tragédia. Tinham prédios já rachados, casas prestes a desmoronar, e a gente teve que atuar o mais rápido possível para remover aquelas famílias daquela região, e acredito que foi a coisa certa a ser feita, haja vista o colapso recente da mina 18, e na verdade a gente não sabe o que pode acontecer a partir desse primeiro colapso, se pode acontecer um efeito em cadeia. Eu acho que é algo que ninguém sabe direito o que acontecer. Eu acho que essa é a maior angústia, era a minha maior angústia na época, e continua sendo, né, de todos nós maceienses. Secretário, vamos falar sobre o plano diretor que o senhor comentou, né, que está desatualizado há 8 anos aqui na capital alagoana. E eu gostaria de saber ao que você atribui esse atraso como o gestor, né, da infraestrutura do Estado. Lembrando que na sua gestão deu uma paralisada devido ao caso da Braskem, mas até o momento não existe ao menos uma data para que esse plano diretor venha a ser realizado, venha a ser construído. Então, a quem o senhor impõe essa situação? Não, acho que o plano diretor ele é revisado a cada 10 anos. No nosso período, a gente não fez essa revisão. A nossa ideia era fazer exatamente nos nossos últimos anos de mandato, quando veio a questão Braskem, quando veio a questão da Covid, isso ficou paralisado. Acho que é algo que a atual gestão deve encaminhar para a Câmara Municipal, mas o plano diretor é algo que muitas vezes é vendido como a solução de problemas urbanísticos, e na verdade ela pode ser o contrário, né? A gente pode ter uma pressão excessiva do mercado imobiliário e o plano ficar pior do que já era. Então é preciso ter muita cautela com isso, mas claro que hoje o que está sob foco quando se fala em plano diretor é a região dos bairros afetados. O próprio presidente da Braskem falou isso em entrevista, né? Então, amanhã a Câmara Municipal pode dizer que ali é uma área onde não pode ser edificada absolutamente nada, mas daqui a 10, 20, 30 anos isso aí muda. É uma lei, pode mudar. Se a coisa lá na frente estabilizar, se esfriar, vai estar lá a Braskem como eu disse, fez a maior negociata imobiliária da história desse país. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. O governo, né, ele quer transformar essa área da Braskem em um parque, já foi divulgado amplamente essa informação. E como seria essa tratativa com a Braskem, já que até o momento, segundo informações, aquela área pertence a ela? O que acontece, Nicole, o governo do estado criou um grupo de trabalho para fazer essas tratativas em relação à Braskem. Mas hoje a Prefeitura de Maceió fez um acordo que a gente só veio tomar conhecimento ao longo dos últimos, talvez do último mês, né? Era tudo por baixo do pano, e eu acredito que ninguém sabia que a Prefeitura tinha vendido os prédios públicos, né? Escola, posto de saúde, praça, rua, calçada, tudo é da Braskem. No acordo que foi encaminhado pelos Ministérios Públicos, a Braskem indenizou, mas comprou o imóvel, né? Também o presidente da Braskem disse, não, a gente não comprou o imóvel porque o imóvel foi demolido. Ora, o terreno está lá. O terreno é um imóvel que pertence
E quando era feito o acordo Braskem-morador, o morador era obrigado a assinar um documento passando a posse e a propriedade da Braskem. Então ele já tinha os imóveis que eram dos moradores, agora tem toda a área pública. Então 100% da área, né, seja a área verde, seja a área não edificante, seja a praça, tudo é da Braskem. Então é algo que certamente precisa ser revisto. Os termos do acordo são absolutamente abusivos pró-Braskem, né? Só quem ganhou com isso foi a mineradora Braskem e a prefeitura perde demais, os moradores sequer são citados. O prefeito JHC, ninguém explorou mais politicamente a questão da Braskem como o senhor JHC, que de manhã, de tarde e de noite subia em cima de trio elétrico para ir mentir para a população daquela região, né? E hoje, com a maior disfarçatez do mundo, finge que não é com ele, né? Ele vendeu os bairros do Mutange, do Bom Parto, do Bebedouro, do Pinheiro, Parque do Farol, para a mineradora Braskem. Aproveitando que o senhor está falando essa questão de campanha, né? E fazendo esse comparativo, gestão antiga, a nova gestão na prefeitura. Ontem a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã o ex-superintendente do Ministério do Trabalho e uma das vítimas diretas desse caso Braskem, que é o Israel Lessa, né? E ele mencionou que votou, muito frustrado e decepcionado, que votou no prefeito JHC, se arrependeu do voto e afirmou que o prefeito mentiu quando prometeu, ainda em campanha, que o caso seria uma prioridade da sua gestão. Então, pegando o gancho nisso que o senhor falou, o senhor acredita que o prefeito, que na sua campanha, como ele prometeu, ele garantiu que iria dar essa prioridade à questão da Braskem, e logo em seguida, né, assinou o acordo, que foi quase uma traição com a população maceiense. Isso pode ter sido um estelionato eleitoral, por exemplo? Com certeza, um estelionato... não tenho a menor dúvida, porque ele ia de manhã, de tarde e de noite para os bairros, mentir para as pessoas, vendendo uma solução que infelizmente não existe, né? A solução do ponto de vista geológico a gente sabe que não existe, mas ele ia lá reiteradas vezes dizer que é só solucionar, e a única coisa que ele fez assim que assumiu foi lutar incessantemente para receber o Pix da Braskem. A única luta deles, e todo mundo do meio político sabe disso, desde janeiro do ano que o prefeito JHC assume, só se fala nesse dinheiro. Então ele começou a gastar como se não houvesse amanhã, com recurso próprio, já contando com esse Pix da Braskem, que ele terminou por receber, agora deixou de lado os moradores, vendeu os bairros e deu perdão do passado, do presente e absurdamente do futuro. Então a Braskem pode cometer novos crimes na cidade de Maceió, que está tudo certo, está tudo kit, porque o prefeito assinou um acordo vergonhoso. E o que chama a atenção, Rui Palmeira, é que muito se fala na questão da compra do hospital da cidade, no valor aí de 266 milhões de reais, quando recentemente o governo de Alagoas fez cerca de 4, 5 hospitais pelo montante menor, ou seja, com todos os equipamentos, com a infraestrutura, ou seja, muito se questiona a questão também desses gastos, além do hospital da cidade, algumas vias ali de Maceió, como ali da Duval de Góes Monteiro também sendo ampliada, ou seja, como isso está sendo gasto. Não existe nenhum portal da transparência na Prefeitura de Maceió, não existe nada que mostre onde está sendo gasto. A gente vê também a Câmara Municipal de Maceió, salvo algumas exceções, em silêncio diante de toda essa problemática, essa gastança do dinheiro público, como você muito bem colocou aqui, do Pix da Braskem para a Prefeitura de Maceió. Como é que você vê essa questão desses gastos sem a devida transparência? Interessante, né, João? A disfarçatez do prefeito JHC em dizer que já tinha gasto 400 milhões de reais. Em 60 dias ele torrou 400 milhões de reais e fala isso com a maior naturalidade, com a maior disfarçatez. Se ele gastou 260 no hospital, que, repito, um hospital para a cidade é muito bom. Agora a gente vai ter, e eu acho que é um papel da CPI, que investigar se realmente esse hospital vale esse dinheiro, até porque é um bloco que está pronto e outro que está oco. Então tem que se saber se esse valor realmente é condizente com aquele equipamento. Tem muita coisa estranha acontecendo, né? Tem uma obra de ampliação da Duval de Góes Monteiro que apareceu uma empresa de Cuiabá. Então é o dinheiro das vítimas da Braskem gerando emprego e renda, muita renda lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso
e a gente tem que saber como essa empresa veio parar em Alagoas. A gente tem informação, Rui, a informação da reportagem do jornal Folha de Alagoas, que a empresa é MT Sul. Essa empresa MT Sul, e teria aí alguns sócios ocultos que teriam até alguns negócios escusos com pessoas ligadas à prefeitura de Maceió. Enfim, você falou até durante a entrevista para o Canhão do jornalista podcast, Canhão Podcast, é esse Canhão Podcast. Canhão lá do Viderlan, questionando essa questão do MT Sul. E aí, existe alguma coisa em relação, algum diálogo entre a infraestrutura do Estado, do município, em relação a essas obras? Existe diálogo entre o governo e a prefeitura para tentar fazer algo positivo nesse sentido? Como é que está essa questão? Olha, João, não, diálogo nesse sentido não há, até porque a prefeitura fez tudo sem um mínimo de transparência. Tudo era feito na calada da noite, agora as coisas começam a surgir, né? Não é só isso, não. A prefeitura desapropriou com o dinheiro da Braskem diversos terrenos em Maceió, um deles por 30 milhões de reais, de uma pessoa que era ligada ao secretário que cuidava exatamente das desapropriações. Quer dizer, é algo surreal que vem acontecendo com o dinheiro das vítimas da Braskem. Essa tal MT Sul caiu de paraquedas em Alagoas, foi contratada diretamente pela Braskem. Quem indicou essa empresa? Como é que ela veio parar aqui? Teve concorrência? Teve licitação? Que a prefeitura joga para a Braskem joga para a prefeitura. Mas acho que é um grande papel da CPI, elucidar como estão gastando esse dinheiro, porque o que está acontecendo não cheira bem. Né? Dinheiro que está sendo gasto na calada da noite, sem planejamento, sem licitação. Então a gente vai ter que descobrir efetivamente, e acho que o Ministério Público Estadual e Federal tem que estar mais atentos a essa questão, até porque do jeito que vai, logo não tem mais um centavo desse dinheiro, né? O prefeito disse que já tinha gasto 400, recebeu mais um Pix agora dia 15 de dezembro de 100 milhões, que nessa velocidade que ele vai, ele daqui para o fim de semana gasta mais 100 milhões e ninguém sabe como. Na semana passada, né, aconteceu a Operação Lágrimas de Sal, né, que foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar supostos crimes ambientais da Braskem. Como é que o senhor recebeu essa notícia? O senhor acredita que esse caso está mais próximo da justiça? O caso anda um pouquinho mais para a resolução? Olha, foi importante a gente saber que a Polícia Federal está acompanhando isso de perto. Né? A gente precisa de uma atuação com muita firmeza do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Acredito que o papel da imprensa tem sido decisivo, essa questão já nacionalizou, e isso é importante, porque a Braskem, a gente sabe, uma empresa muito forte, que estava aí patrocinando futebol, Big Brother, etc, e esse caso estava meio que somente aqui para nós alagoanos, e agora ele tomou uma proporção maior, e acredito que agora é inevitável que com a CPI novos fatos surjam e é preciso realmente que se investigue tudo muito a fundo o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e o que está acontecendo, sobretudo, com essa fortuna, com esse PIX que a prefeitura recebeu da Braskem. Secretário, não tem como, né, sair do tema Braskem, que é o tema que mexe com a infraestrutura da capital e também de Alagoas. Por exemplo, a empresa ela ainda tem autorização para explorar salgema não apenas aqui em Maceió, mas também em Marechal Deodoro e em Paripueira. Eu gostaria de saber como a secretaria, o governo do estado como todo, acompanha essas autorizações. Olha, essas autorizações elas partiram do governo federal, a Agência Nacional de Mineração. Eu acho que essa CPI vai abrir uma oportunidade para o Brasil fazer uma discussão da atividade mineradora, porque o que nós vimos nos últimos anos no país, em Brumadinho, em Mariana e aqui em Maceió, é uma omissão completa da Agência Nacional de Mineração. Não existe, né, o que não é feito, na verdade. Então, é preciso que a CPI aborde essa questão, porque são 3 grandes tragédias, né, com mortes que aconteceram lá em Minas Gerais e aqui 40 mil afetados que perderam sua história, suas casas, e fica por isso mesmo. Então é importante que a CPI se debruce sobre isso. É uma grande oportunidade que o país tem para que possamos efetivamente ter fiscalização em relação à atividade mineradora que hoje só existe no papel.
Secretário Rui, a gente tem visto a questão do bairro dos Flechais. Tem casas lá rachando, realmente numa situação muito delicada. E a gente tem dito aqui quase que diariamente, só vai ser feito alguma coisa ali quando o pior acontecer. Alguma casa ali desabar em algum morador, em algum residente ali, alguém vinha a óbito ou acontecer um transtorno grave, gravíssimo. A gente tem alertado isso dia após dia e a gente tem visto que a Prefeitura de Maceió, a Defesa Civil da capital, tem feito pouco caso diante daquela problemática que é grave, gravíssima. E a gente tem visto também, por outro lado, em paralelo, alguns gastos exacerbados da Prefeitura de Maceió, questão de gestão na prática. A gente tem visto 8 milhões para Beija-Flor, a gente tem visto o calote na questão da época do São João, dos produtores, pessoal dos shows, a Loki aqui no São João de Maceió, a gente viu a turma do Bumba Meu Boi também, que ficou sem receber o dinheiro, ou seja, uma série de calotes, ou seja, uma dificuldade tremenda da gestão em honrar o que tem firmado e o que tem dito ao longo dos anos, e a gente vê como é que o senhor vê essa questão dessas pessoas abandonadas nos Flechais e a questão da prioridade da gestão municipal aqui da capital. Olha, João, eu acho que, como eu disse, o prefeito começou, sobretudo esse ano, que eles já vinham em tratativas para receber o Pix da Braskem, eles começaram a gastar como se não houvesse amanhã. 8 milhões para Beija-Flor, 10 milhões no esqueleto do prédio do INSS. Você imagina para transformar aquilo no centro administrativo, vão ser mais quantos milhões? Foram muitos gastos excessivos esperando por esse dinheiro da Braskem. Mesmo com esse dinheiro tendo chegado, a prefeitura, de maneira quanto mais caloteira. Esse ano foram muitos calotes, inclusive chegar ao ponto dos carros do Conselho Tutelar serem retidos por falta de pagamento, você imagina a falta de prioridade que a prefeitura tem em fazer seus pagamentos. Então, é algo realmente chocante que vem acontecendo, é uma inversão de valores, né? Se falta dinheiro para algo tão pequeno, digo pequeno no ponto de vista financeiro, e a prefeitura não paga e vai dar um patrocínio para a Beija-Flor de 9 milhões, compra o esqueleto do prédio de mais 10 milhões, sai comprando, gasta na iluminação de Natal uns 30 milhões. As prioridades são invertidas. Vai ter o Belmarques aí para a turma de Maceió que gosta do carnaval fora de época. Agora também, dia 1º agora, vai ter pessoal na rua lá brincando com o Belmarques, enquanto o pessoal dos Flechais estão em situação delicadíssima. Delicadíssima. O pessoal dos Flechais, só complementando, recebeu ali no campinho, né, uma decoraçãozinha minguada de Natal, uma maquiagem, né, do Bom Parto, para poder, assim, se divirtam. E as casas ali, Natália, elas estão desabando na prática. Estão rachando. Ou seja, isso aqui não é conversa fiada. Aqui a gente não está para fazer graça, para fazer brincadeira para ninguém, não. Ou seja, quem quiser vai lá nos Flechais, podem ver as casas rachando. Ou seja, são coisas que realmente estão acontecendo na nossa capital. E esse é um alerta do Jornal da Manhã. A gente já entrou em contato com a Defesa Civil da capital, já alertou a gestão municipal e nada é feito naquela localidade, secretário Rui. João, o interessante é que acredito que em agosto desse ano, a prefeitura, agosto ou setembro, no processo que a Defensoria Pública está tentando remover os moradores, a prefeitura se posicionou contra a remoção dos moradores. Aí depois eu lendo o tal acordo, o acordo é de julho. Aí eu comecei a entender as coisas, porque como em julho eles firmaram um acordo, a prefeitura deu quitação para a Braskem. Então, no meu entendimento, pelo que eu vi do acordo, para remover as famílias e para indenizar, a Braskem lavou as mãos. Prefeitura, tu te vira agora que o problema Bom Parto e Flechal é seu. Eu não tenho mais nada a cumprir com a população de Maceió, já que a prefeitura me deu quitação presente, passado e futuro. Então, fica muito claro para mim que a prefeitura agora não quer, porque é ela que vai ter que indenizar e não mais a Braskem. Ou seja, uma transferência de responsabilidade na prática. Secretário Rui, meia hora de entrevista, passa rapidinho aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Agradecer, João, Nicole, Natália, todos que fazem a Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui. Vamos esperar que 2024 seja um
um ano de muita paz e esperança para todos os alagoanos. Muito obrigado. Obrigado, secretário Rui. E depois vamos estar trazendo Nicole, Natália, Rui, para estar falando sobre política partidária em janeiro, fevereiro, ou seja, Ano o que Rui vem, ano que vem, exatamente. falar Pegar sobre fogo, como é que o Alagoas. PSD vai se comportar aqui no estado de Alagoas, importante.